Mas você acredita que foi? Sim, mas eu não posso ter esse direito. Então você quer dizer que se eu acredito... E você tá levando lá porque você tá falando que o teu livro é melhor porque o teu livro foi inspirado por Deus. E você tá falando que o teu livro do Rousseau é melhor que o meu porque não foi inspirado. Não foi inspirado por Deus, foi baseado em estudo dos homens. Mas olha só, você tá me dizendo que o meu livro, que eu digo que foi inspirado por Deus, não pode ser usado, mas o teu que não pode. Pode, porque foi feito pelos homens. É um contrassenso. Foi feito pelos homens. Mas a Bíblia também que tá... livros religiosos. Mas olha só o que você tá falando. O Estado laico, então, tem que perseguir a religião. Não tá perseguindo, não tá matando o religioso. Você como que não? A China não mata religioso? Não mata, não. A China é um dos países que mais mata religiosos. Bem, o Estado tem que fazer o que as pessoas querem, não o oposto. Não somos nós que temos que fazer o que o Estado nos manda. Porque o Estado serve a nós e não nós a eles. Nós não somos escravos do governo que é nosso escravo. Uma frase que eu gosto muito, que agora me fugiu o autor, mas ele diz o seguinte: o socialismo é a ideologia certa aplicada à raça errada. Seria tão bom se não existisse inveja, sentimento de posse, de ciúme, de propriedade. Mas isso existe, é possível isso? Não. Não. Por mais que você e eu nos dediquemos em nos tornarmos estoicos, desapegados, nos espiritualizamos ao máximo, nós não temos como fazer isso acontecer com os demais. É por isso que, mais uma vez, o cristianismo, a religião, ela é um elemento político. Porque o cristianismo diz o seguinte: você, Robertinho, você, Rodrigão, eu, nenhum de nós vai conseguir mudar a sociedade. Jesus chama cada um e diz: mude a si mesmo. Um dos textos bíblicos mais famosos é: negue-se a si mesmo. Quem quiser herdar o céu, quem quiser ir para o céu, negue a si mesmo e me siga. O que quer dizer negue a si mesmo? Eu estou possuído de ciúme. Eu posso dar vazão ao meu ciúme? Não. Negue-se a si mesmo. Eu estou possuído de inveja. Eu posso dar vazão à minha inveja e roubar o iPhone do Robertinho? Não. Negue-se a si mesmo. Então, o cristianismo é uma proposta de solução individual, onde cada indivíduo policia a si mesmo e tenta melhorar, de modo que isso vá se espalhando do indivíduo para a família, para a sociedade, e a sociedade melhora como um todo. A proposta comunista ou socialista ou de esquerda é: nós vamos mudar a sociedade para forçar o indivíduo a mudar. Não vai acontecer isso. E as pessoas que não acreditam no cristianismo, como faz com essas pessoas? Não, mas eu não tô falando nesse momento eu não tô falando do cristianismo como um elemento teológico, tô falando como um elemento político. O cristianismo foi o que... O cristianismo tem as bases fundamentais para o que a gente chama hoje de iluminismo de direita. Então, para eu entender o que é o iluminismo de direita, eu nem tô falando que o iluminismo de direita não é tudo que existe. Antes de existir a Revolução Francesa e Americana, de direita e esquerda e tal, existia a monarquia. Nem se discutia isso aí, né? Direita e esquerda, certo? Tá. Mas para entender... O cristianismo foi a base para chegar em todas essas conclusões. Sim, porque ele serve para qualquer pessoa, independente do que ela acredita ou não. A esquerda, de certa forma, nega os princípios cristãos. Ainda que o cara seja religioso, a espinha dorsal do pensamento esquerdista nega os princípios bíblicos. Porque Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau é o grande expoente da esquerda. Jesus diz que o homem nasce mal e é um miserável e nojento. Então como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Isso só é possível porque Rousseau não era um homem vinculado à tradição cristã. Já os iluministas de direita o eram. Então, e a gente pode fazer um paralelo aqui também. Revolução Francesa e Revolução Americana. Superficialmente, todo mundo sabe um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa negou tudo que vinha antes dela. A Revolução Francesa mudou o calendário, porque antes estava escrito depois de Cristo, antes de Cristo. Mudou, fez um novo calendário, expropriou os bens da igreja, perseguiu padres, criou uma nova religião. A deusa da razão foi consagrada, foi feito um culto simbólico à deusa da razão. Então, a Revolução Francesa era uma revolução anticristã, anticatólica, na verdade, para ser mais específica. Já a Revolução Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, era uma revolução cristã. Quem eram as pessoas que estavam lutando pela Revolução Americana de 1776 nos Estados Unidos? Evangélicos, né, eu diria, na verdade, protestantes, né, huguenotes, cristãos. E aí esses cristãos pensaram como é que deve ser, com base inclusive nos princípios cristãos, uma sociedade livre, uma sociedade democrática. E aí eles estabelecem a Revolução Francesa. Inclusive, o Edmund Burke, que era um inglês, se não me falha a memória, o Edmund Burke, que era inglês, elogiou a Revolução Americana, que era uma revolução contra os ingleses, e criticou a Revolução Francesa. E um dos elementos importantes disso era o seguinte: a Constituição,
a Constituição americana previa um Deus criador. Quem é o Deus criador? É o Jeová do Antigo Testamento. É o pai de Jesus. É Deus Pai. A Constituição, o pensamento francês previa um ser supremo. Olha, parece a mesma coisa, mas não. Porque eu esvaziei esse ser supremo, que é para ser o quê? Uma energia, uma entidade, um ET. Eu esvaziei isso do seu personalismo cristão. É uma revolução que vai se afastando dos elementos religiosos. As duas são chamadas de revolução, mas tem uma característica muito interessante. A Revolução Francesa queria romper com tudo que existia antes, romper com a religião, romper com a tradição, romper com a família. É uma revolução, inclusive, com elementos sexuais. E a outra Revolução Americana, na verdade, queria manter o que desde o início a Nova Inglaterra tinha sido chamada a ser um país cristão, etc, etc. Então, acho que assim, analisando a história dos Estados Unidos e a história da França, também dá para ter uma ideia do que é o iluminismo de esquerda francês e o iluminismo de direita americano. Então, o elemento religioso, por mais que as pessoas digam, mas não pode misturar religião com política. Quando uma pessoa diz que não pode misturar religião com política, no geral ela é de esquerda. Por quê? Eita, velho. Porque se eu não misturar religião com política, quem sai ganhando? Qual é dos dois? O iluminismo de esquerda, evidente. Veja, se o iluminismo de direita é pautado em elementos religiosos e o iluminismo de esquerda é pautado única e exclusivamente no cientificismo, no racionalismo, supondo, né? É o que eles mesmos dizem. E eu tirar o elemento religioso, eu enfraqueço quem? Eu enfraqueço a direita. Eu não enfraqueço a esquerda. Então é óbvio que a esquerda vai falar sobre isso. Tem a ver com quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que tem mais a ver com o que é melhor para a sociedade. Tá certo, né? O que é melhor para a sociedade hoje. Concordo. Então, será que o melhor para a sociedade hoje não é tirar a política, a religião da política? É o que a esquerda pensa. E não é o que a direita pensa. E é normal. Eu não penso isso. Não pensa? Jamais. Você concorda com a bancada da Bíblia? Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Ó, eu te falei aqui antes de começar o episódio, né? A gente foi pra China recente. E lá na China, eu fui numa igreja. No museu, andei na igreja, né? Vi a história da igreja, quando ela foi fundada. Tive a oportunidade, comprei uma Bíblia dentro da igreja, né? Trouxe ela pro Brasil, tudo. Depois eu fui numa livraria. E lá na livraria, tinha todos os livros lá na livraria da China, inclusive uma área dedicada a marxismo, tinha o Capital, tinha tudo ali, Xi Jinping, Deng Xiaoping, Mao Zedong. E eu perguntei, onde tem Bíblia aqui na livraria? Ela falou assim, Bíblia só vende na igreja. Ué, mas por quê? Não vende Bíblia em livraria. Você quer usar da sua fé, trabalhar a sua fé, melhorar a sua fé, não tem problema nenhum. Mas você tem que ir para a igreja. Você não tem que ir em outro lugar, você não tem que ir em outro estabelecimento, você não tem que ir para o Congresso Nacional com a sua Bíblia debaixo do braço. Você quer ser budista? Você pode ir lá pro templo lá e fazer a sua oração. Você quer ser muçulmano? Tem mesquita lá, tem sinagoga lá, tem tudo lá. Mas você tem que deixar a religião para esses lugares. A religião, ela não tem que estar dentro de um Congresso Nacional decidindo a vida das pessoas. Tá, mas veja bem, por que eu não posso levar a Bíblia, que é um livro milenar escrito por 40 autores... Mas eu posso levar Rousseau, que é escrito por um cara só, que abandonou os próprios filhos para dentro do Congresso. Porque a Bíblia é uma parada que foi inspirada por Deus. Foi ou não foi? Para algumas pessoas que acreditam. Tá, para algumas pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Então você não pode levar esse livro porque lá tem pessoas que não acreditam. Tudo bem, mas olha só. Eu também não acredito em Rousseau. Eu não acredito em Rousseau. Mas ele existiu. Ué, mas os 40 autores da Bíblia existiram também. Ou não? Tá, mas Rousseau não foi inspirado por Deus a hora que escreveu... Não, mas vamos começar por aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus ou não? Você acha que foi ou que não? Pelos autores que escreveram... Na tua opinião, você acha que foi? Não, eles acreditam que foram inspirados por Deus e pra mim tá tudo certo. Você acha que foi? Eu, Rodrigo, eu acho que não. Tá, você acha que a Bíblia não foi inspirada por Deus? Não, eu acho que não. Eu acho que Rousseau não foi inspirado por Deus. Eu também concordo com você. Ok, então por que dois livros, vamos igualá-los aqui, eu e você. Os dois livros são só livros, escritos por autores. Por que dentro do Congresso eu posso ter Rousseau, posso ter Thomas porque eu posso ter Thomas Hobbes, eu posso ter Edmund Burke, eu posso ter todos os autores dentro do Congresso, posso ter Marx, mas não posso ter a Bíblia.
que tem 2000 anos, é um livro de história, de epístolas, de poemas, por que não poderia? Porque lá só temos livros que não são inspirados por Deus. Mas você tá me dizendo que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Mas você acredita que foi. Sim, mas eu não posso ter esse direito. Então você quer dizer que e você tá levando lá porque você tá falando que o teu livro é melhor porque o teu livro foi inspirado por Deus. E você tá falando que o teu livro do Rousseau é melhor que o meu porque não foi inspirado. Não foi inspirado por Deus, foi baseado em estudo dos homens. Mas olha só, você tá me dizendo que o meu livro, que eu digo que foi inspirado por Deus, não pode ser usado, mas o teu que não foi, pode. Pode, porque foi feito pelos homens. É um contrassenso. Foi feito pelos mas homens. Mas a Bíblia também foi feita por homens. A Bíblia também foi feita por homens. Não, mas esses homens falam que foi inspirado por Deus. Mas Rousseau também achava que ele era um grande pai da humanidade. Eles pegam o Alcorão e falam, o Alcorão foi inspirado do mesmo jeito não, né? Vamos com calma. Por Deus, do mesmo jeito que eles pegam a Torá e falam, a Torá foi... E aí, qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Não, mas você pode ler todos. Qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Como é que você vai proibir um livro? Que loucura é essa? Não, se você pensa, eu não tô proibindo o livro. Então ela pode usar o livro na casa dela, com a fé dela, com a família dela, do jeito que ela quer. Ela não pode usar esse livro para fazer leis, principalmente falando que são inspirados por Deus. Escuta aqui, Isso ela não pode mas olha só, Rodrigão, por que eu posso usar Rousseau para fazer leis, mas não posso usar Moisés para fazer leis? Porque Moisés foi educado na alta corte do Egito, na melhor educação científica da antiguidade, foi criado dentro de uma sociedade politeísta, era um cara muito inteligente. Moisés era um intelectual. Não tem dúvida. Então, por que eu não posso usar Moisés, mas posso usar Rousseau, que é um filósofo de 2 séculos atrás, que teve filho e abandonou os próprios filhos. Porque dia ele falou assim, vou ali trocar uma ideia com um cara ali, e voltou com a pedra, falando que foi Deus que mandou. Mas Rousseau... Ele escreveu os 10 mandamentos ali, e quem não obedecer isso aqui vai ser punido por Deus, porque tem Deus envolvido o tempo todo. Sim, mas olha só, Moisés disse, quem não seguir os 10 mandamentos será punido por Deus, na vida futura, no céu ou no inferno. Rousseau disse que quem não seguir os princípios da razão vai ser condenado pelo Estado na guilhotina, pô. Olha só, Moisés, no Antigo Egito, Moisés, na Antiguidade dos Hebreus, não condenava ninguém à guilhotina. Ninguém foi morto em cima de um monte, a espadada na cabeça, porque não seguiu as leis de Moisés. Não na mesma medida que Rousseau, que preconizou a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, os caras matavam tanta gente que tava dando trabalho pro algoz ficar dando espadada. Daí os caras fizeram uma guilhotina para facilitar, cortar a cabeça mais rápido. Qual desses 2 livros fez mais mal? Isso mudou bastante hoje, né? Tem muita gente que usa livro aí em nome de Deus e tá matando pra caralho. Mas aí que tá. Tá matando muito mais hoje do que Moisés matou. Mas qual que é o teu princípio, então? Porque se o nosso princípio for... Eu acredito que o Estado tem que ser laico. Opa, achei ótimo. Laico. Quem foi que criou o laicismo? A religião não tem que participar de nenhuma assembleia, de nenhum congresso. A religião tem que ser guardada pra dentro da sua casa, com a sua família, do jeito que você acha melhor. Mas você acabou de voltar no que a gente tava conversando antes. Quem criou o que você chama hoje de Estado laico? Quem criou? Não. Não? Então tá bom, achei que você ia falar, cara. Olha só, vamos lá, volta comigo. Quem criou o Estado laico? Vamos lá, nós vamos chegar nisso. E durante a época da Nova Inglaterra, quando os huguenotes, os protestantes começaram a ser perseguidos na Inglaterra pelos católicos, você lembra que católico e protestante viviam brigando? Sim. Um queimava a igreja do outro. Sim. Então, muitos, entre aqueles que migraram da Inglaterra para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, vieram os huguenotes, os protestantes, os puritanos e tal. Eles vieram morar aqui. E depois teve as guerras que continuaram a acontecer entre a Nova Inglaterra e a Inglaterra. Brigavam, disputavam e tal. E um queimava a igreja do outro, confusão e briga. Então se estabeleceu pelos próprios cristãos, os cristãos, olhando para si mesmos, porque não há nenhum povo, civilização mais autocrítica que o cristianismo e o Ocidente. Ninguém faz mais autocrítica do que nós. Nós criticamos a nós mesmos. Então, os cristãos olharam ao redor para a sua situação e disseram, nós temos que criar o Estado laico. Porque nós não podemos permitir que um presidente católico persiga os evangélicos, não podemos permitir que um presidente evangélico persiga os católicos. Então, nós cristãos vamos estabelecer um princípio de respeito, onde o Estado, veja como você inverteu a lógica aí, o Estado é obrigado a respeitar as religiões. Não é isso que você está me dizendo aqui, você está me dizendo que a religião não pode interferir no Estado, não. Não foi isso que o laicismo preconizou a princípio. O laicismo preconizou o seguinte, nenhum líder
de república, nenhum presidente pode perseguir os religiosos. Só que esse guarda-chuva do laicismo, ele foi criado para proteger as diversas denominações dentro do cristianismo. O laicismo foi pensado para que os cristãos defendessem uns aos outros, os católicos, luteranos, anglicanos, não se matassem entre si. Agora vem a esquerda, pega o conceito de laicismo, transforma o Estado num Estado laicista, perseguidor das religiões, e diz que os princípios religiosos bíblicos não podem interferir no Estado com base no próprio princípio que só existe porque a Bíblia foi ouvida. Quem disse que todos nós somos irmãos? Quem disse que existem direitos humanos a ser preservados? Todas essas lógicas que você poderia avocar aqui para dizer que nós temos que ter um Estado laico, todas elas são decorrentes da lógica bíblica. Se você for em países onde não há tradição nem judaica nem cristã, não há Estado laico. Não há Estado laico. Eu pergunto, a Índia é um Estado laico? Não sei, é uma teocracia a Índia? A China é um Estado laico? Você acha que a China é um Estado laico? Acho. Perfeitamente, bom exemplo. A França era um Estado laico? A Revolução Francesa era laica? Era ou não era? Veja, todos esses pensadores, todos eles beberam de fontes religiosas e a China é um Estado laico, né? Então, já ultrapassou os limites, porque a religião do cara não está sendo respeitada. Quer dizer que eu não posso comprar uma Bíblia numa livraria, sendo que a palavra Bíblia quer dizer livros. Eu não encontro livros numa livraria? Não, se encontra na igreja. Mas a Bíblia é livro. A Bíblia é livro. São 66 livros, 69. Quantos livros tem a Bíblia? 69. Na livraria você vai encontrar livros científicos. Como assim? O Rousseau é científico? Emílio de Rousseau. Não tem poema lá, não tem poema. Não tem poesia lá? Não, tem. Não tem livros religiosos. Não tem conto de fadas? Não tem livros religiosos. Então que tá. Livros religiosos. Mas olha só o que você tá falando. O Estado laico, então, tem que perseguir a religião. Não tá perseguindo, não tá matando o religioso. Como que não? A China não mata religioso? Não mata, não. A China é um dos países que mais mata religiosos. Não mata, não. A gente foi com a Bíblia lá, andou no metrô. Põe um vídeo aí, Pedro. A gente leu a Bíblia no metrô. Mas vocês leram em chinês ou... Não, Beth, para de graça, não tô fazendo graça, não, ué. Todo mundo tá te sacando aqui hoje. Centenas de cristãos são mortos e presos em mega operação policial na China, 28 de dezembro de 2025. Como é que é? Lê aí de novo. Eu não paguei esse site aqui, vai ficar difícil para mim. 28 de dezembro de 2025. Centenas de cristãos foram detidos na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang. Detidos. E em uma mega operação. São presos em mega operação. Então, pode prender. Foram mortos, foram presos. Não, mas é que eu tô lendo várias matérias aqui. Né? Foram presos. Como é a perseguição aos cristãos na China? A China prende 30 pastores e intensifica... É porque a igreja tava irregular. Ah, o que que... Não, se tinha que fazer isso no Brasil. Quantos pastores não tinham que ser presos aqui no Brasil? Olha essa parada do Banco Master aí, com Lagoinha, que tudo mais, esses pastores... Mas o cara tem que ser preso porque cometeu crime, não porque ele é pastor. Não, mas lá é crime. Lá é crime. Lá se a igreja tiver irregular... Mas o que é irregular? Veja, você tá fazendo com que o Estado... Você tá querendo defender um Estado que vai perseguir a religião que o fundamenta. Não é perseguição, Ana. Você vai lá e fala assim, também. Quero abrir uma igreja, vai ser assim, 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 não vou interferir no Estado. Pô, mas por que serve a igreja se não for pra interferir? Não vou jogar as pessoas contra o Estado. A gente vai orar aqui, vai ter nossa fé, vai acreditar numa vida depois aqui e tudo e tal... Ah, é isso? Pode abrir então. Olha que agora os caras estavam abrindo uma igreja subterrânea, irregular, tava doutrinando as pessoas para acabarem com a normalidade do Estado. Olha só o que você tá defendendo, então. A autoridade do Estado para impedir as pessoas de se reunirem em torno da crença em um livro específico. Não impediu, Ana. Você podia reunir. Mas tinha que do jeito que quer. É igual a manifestação com o Alexandre de Moraes. Só do jeito que ele quer, pode. Não, você tem que estar regular. Você não pode fazer algo ilegal. Mas olha só, o que define o que é legal e o que é ilegal? Você não pode montar uma ilha de Epstein lá. Você não pode... Ok, mas quem define o que é legal e o que é ilegal? O Estado. Mas por que você tá botando o Estado no lugar de Deus? As pessoas não podem se reunir para conspirar contra o Estado. Elas não podem... Esse Estado é ruim, vamos mudar. O que é de Deus é de Deus na outra vida. O que é daqui é daqui. O Estado cuida daqui, Deus cuida da outra vida. Mas onde você tirou isso? Deus cuida desta vida também. Não, Deus não tem que ficar dando pitaco aqui, não tem que fazer, não tem que fazer, não. Principalmente porque tem gente que não acredita em Deus.
Tem gente que não acredita. Então, mas em o Deus, Estado velho. laico não deve perseguir quem não acredita. Mas tampouco deve perseguir aquele que acredita. Mas ele quer ficar impondo as coisas de quem acredita Não, mas para ele as pessoas as que não pessoas acreditam. querem impor. Mas veja bem, o Estado tem que fazer o que as pessoas querem, não o oposto. Não somos nós que temos que fazer o que o Estado nos manda. Se nós formos religiosos, nós temos que impor ao Estado que acate os nossos princípios, porque o Estado serve a nós e não nós a eles. Nós não somos escravos do governo, o governo que é nosso escravo. Se a maior parte da população é cristã, como no caso do Brasil, 86% da população é cristã, 70% é contra o aborto, não interessa se essas pessoas são contra o aborto por princípio religioso ou não. O Estado tem que fazer o que a população quer e não o contrário. Concordo. Então, se as pessoas querem ler a Bíblia... E Faz um plebiscito aí, vamos botar quem é a favor do aborto, quem não é, e se ganhar, que seja aprovado, ó, não pode aborto, como não pode hoje, né? Mas, ó, não, ganhou, hoje pode, tem que... Hã? Hoje pode. Não, depende da situação, né? Tem algumas situações. Veja como que o aborto está coloca legalizado. em risco a vida da mãe, não. né? Coisa do tipo. Desde a aprovação da lei do minuto seguinte da presidente Dilma, a lei do minuto seguinte estabelece assim. Uma menina de 19 anos teve relações indesejadas. Ela teve relações sexuais desejadas e consensuais. Ela quis ter relação com um namorado, que seja. E percebe que está grávida. Segundo a lei do minuto seguinte, ela pode chegar ao hospital público que realiza abortamentos e dizer o seguinte: eu fui estuprada. A lei do minuto seguinte diz que, em caso de alegado estupro, tem que ser realizado o procedimento de abortamento imediato, sem necessidade de boletim de ocorrência ou prova material qualquer de que houve de fato um estupro. Então, hoje, qualquer mulher pode chegar num hospital que realiza abortamento. Foi estuprada, ela... Se falar que foi estuprada. Inclusive, ela... Sem boletim de ocorrência, sem nada. E por isso que o nome da lei é Lei do Minuto Seguinte. E as mulheres têm feito isso no Brasil? Eu imagino que sim, né? Tem não um faria, número, assim, de mulheres que fizeram isso? Estima-se que o Brasil realiza aproximadamente 100 mil abortos clandestinos. As feministas sobem esse número para 1 milhão. Clandestinos. 100 mil abortos Por que clandestinos. elas não vão num hospital? Não sei se todas sabem que podem fazer isso. Não sei se todas sabem. É porque é fácil, né? Você pode recorrer a grupos de WhatsApp ou grupos de mulheres que vão te ensinar a tomar um medicamento e realizar um abortamento em casa. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui que eu tô dizendo é: o aborto hoje no Brasil, ele é praticamente permitido. Foi facilitado. Ele é praticamente permitido. Fora isso,